Graça e paz, igreja, é um prazer estar aqui, a igreja que está aqui, a igreja que está em casa. É uma maravilha poder compartilhar esse momento com vocês, mais uma vez. Falar sobre a palavra de Deus é sempre um prazer. Eu queria orar com você antes da gente iniciar. Feche seus olhos, se concentre em Deus. Talvez você não tenha conseguido fazer isso até agora, através dos louvores, talvez a tua mente esteja cheia de preocupação, de cansaço, de sentimentos que te atrapalham a se conectar com Deus, e eu te convido agora a fechar os teus olhos e a se conectar ao Deus eterno, a levar toda a sua mente e o seu coração a Deus. Porque se você veio aqui para cultuar a esse Deus, e Ele quer falar ao seu coração, e Ele quer falar ao meu coração. Então, esvazie a sua mente, o seu coração de tudo que está lá fora e se volte totalmente para Deus. Pai Santo, Deus poderoso, nessa noite nós queremos honrar o Senhor, bendizer o Teu nome, Pai. Dizer que nós estamos aqui para o louvor da Tua glória, que nós estamos aqui para que o Senhor seja engrandecido, que nós estamos aqui para que o Senhor seja exaltado. Então, nessa hora, Espírito de Deus, toma o controle deste culto. Toma o controle das vidas que aqui estão, das que estão em casa assistindo essa palavra e todos aqueles que receberão essa mensagem. Espírito de Deus, ministra os seus corações. Leva a nossa mente cativa à obediência de Cristo e não permita que sejamos roubados por nenhum espírito. Que somente a Tua voz fale nessa hora aos corações, às mentes, Pai, em nome de Jesus. Que somente a Tua voz ministre, para que o Teu poder opere na vida de cada um e a semente plantada frutifique a 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa semana aconteceram algumas coisas. Sempre acontecem algumas coisas que fazem a gente refletir. E toda vez que a gente vai pregar, seria uma hipocrisia dizer que nós não colocamos da nossa própria experiência naquilo que nós estamos pregando. Porque quando nós vamos meditar na palavra de Deus, nós estamos vivendo uma circunstância está acontecendo, seja ela qual for na nossa vida. E essa semana algumas coisas aconteceram, e hoje quando eu fui parar para preparar a palavra com mais cuidado, essas coisas subiram ao meu coração, e eu falei, Deus, quanto isso é sério. Uma das coisas que aconteceu essa semana foi que eu passei em frente a uma casa que estava recebendo uma mudança. E eu sei que nessa casa antes havia uma família. E eu conheço essa família. E eu olhei para aquilo e eu fiquei pensando que aquilo não é uma estrutura física. A estrutura física se deteriora, a estrutura física se acaba. O que estava acontecendo ali é que uma família havia se desfeito. Porque a venda, como eu conheço a família, eu sei que a venda foi por conta de divórcio. O que eu via, na verdade, era que uma família havia se desfeito. Uma família havia chegado ao fim. E eu comecei a pensar sobre aquilo. Alguns podem, é só casa. Não. É uma família. E outra situação que aconteceu e que me fez meditar foi que, ali no escritório, a gente atendeu uma situação de uma pessoa que foi presa e que, porque a família se dispôs a correr atrás, a se esforçar, a ajudar, a família se interessou, aquela pessoa teve alguma chance. Mas eu tive que visitar o presídio 2 vezes. E eu olhava aquelas pessoas, aqueles apenados, e eu ficava pensando, aonde está a família dessas pessoas? Na primeira vez que eu fui, eu estava sentado, e aí 2 mulheres me pararam, perguntaram se eu era advogado, perguntaram do meu cartãozinho, e aí eu fiquei olhando para elas, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, quem está preso é a pessoa, mas a família está cativa aqui. A família se encontra cativa. Porque quando alguém que você ama está nessa condição, você se encontra nessa condição. De alguma maneira. E aquilo me fez refletir a importância da família.
o quanto a família é um núcleo essencial na sociedade. E é um núcleo essencial na vida do indivíduo. É o núcleo essencial na vida da pessoa. Porque famílias não são números, famílias não são dados cartorários de casamento que são feitos ou desfeitos, mas famílias são pessoas. É uma estrutura fundamental da sociedade que faz com que a sociedade permaneça estável, que faz com que as pessoas permaneçam estáveis. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Hoje, quando eu fui para a palavra de Deus, eu comecei a meditar sobre isso, e a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é: família, o plano perfeito de Deus. Família, o plano perfeito de Deus. E para a gente começar a conhecer o que Deus pensa sobre a família, nós vamos para a origem, nós vamos no âmago do conceito, daquilo que Deus estabeleceu por família, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 28. E diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Na nova tradução da linguagem, na nova versão internacional diz: dominai, mas a mesma coisa. E olhando para esse texto, eu comecei a meditar sobre o que Deus pensa sobre a família. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, que a ideia de Deus para a família é que existe um propósito e uma essência em ser família. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Deus constituiu o homem e a mulher, o primeiro homem e a mulher, a primeira família. Deus estabeleceu dessa maneira porque Deus tinha um propósito. E no próprio texto, Deus estabelece o propósito da família. E qual que é o propósito da família? Primeiro, fertilidade e multiplicação. Foi o que nós vemos no texto. Multiplicai-vos, enchei a terra. Essa é uma das características e do propósito da família. E a segunda é: dominai, sujeitai a terra, que vai falar de outro propósito da família, que é o propósito de governo. Então eu comecei a meditar sobre isso e eu cheguei à seguinte conclusão: Deus tem um propósito interno para a família, e Deus tem um propósito externo para a família. Deus tem um propósito para a família dentro do seu núcleo, dentro do ambiente onde aquelas pessoas que fazem parte daquela família se formam e se consolidam, e Deus tem um propósito para fora daquele núcleo. E o propósito interno está exatamente na fertilidade e na multiplicação. Uma família, um homem e uma mulher, quando se unem, naturalmente vão frutificar e vão multiplicar. E o propósito externo está exatamente na plenitude e no governo. Porque preste atenção, meus queridos. Deus deu à família, quando criou o ser humano, quando criou o homem e a mulher, Deus deu à família a autoridade de governar e de sujeitar todas as coisas. Mas Ele deu dois propósitos. O primeiro, que é o interno, que é o propósito da multiplicação e da fertilidade, e o segundo, que é o externo, que é o propósito do governo, da sujeição, da plenitude. Então a família, ela possui um propósito pessoal e um propósito social. Você pode repetir isso comigo? A família possui um propósito pessoal e social. Ela possui um propósito de fundamentar, de fortalecer, de edificar o próprio indivíduo. Porque é natural que, com o passar do tempo, duas pessoas se unam e constituam uma nova família. E isso faz dessas pessoas um casal, uma família que vão gerar filhos e mais um núcleo da sociedade. E socialmente, essa família consolida uma estrutura social, porque ela é a base dessa sociedade. Vocês estão me entendendo? Através da família, Deus estabeleceu o seu propósito para a humanidade, para o planeta Terra. As pessoas se multiplicariam e governariam.
Uma família foi feita para esse propósito. Mas dentro desse propósito é necessário que a gente observe qual é a essência da família. Eu disse que a família ela tem um propósito e uma essência. E qual que é a essência da família? Nós vamos encontrar a essência da família em Gênesis capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto todo do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Aqui nós encontramos a essência da família. Enquanto Deus estabeleceu um propósito de multiplicação, de fertilidade, de governo, de autoridade, Deus também deu à família uma essência. E a essência da família é que ela seja una, é que ela seja unida, que ela compartilhe de uma mesma natureza. A única coisa que Deus fez, que mesmo que conserve a sua natureza física, um homem e uma mulher quando se casam, não compartilham o mesmo corpo, e não é isso que a gente está dizendo, continua sendo um homem e uma mulher, mas espiritualmente, a forma com que Deus olha esse casal, a alma desse casal, para Deus se torna uma pessoa só. Uma pessoa só. Então, a essência da família é ser una. A essência da família, ela contraria todo o individualismo, todo o egoísmo, todo o hedonismo, toda a idolatria de si mesmo, todo o orgulho. Porque quando você se dispõe a ser uma pessoa com alguém, você está dizendo: eu abro mão de quem eu sou para construir quem nós somos. Vocês estão entendendo? E qual que é o problema da sociedade? As pessoas não estão dispostas, muitas vezes, a fazer essa renúncia. Deixar de ser quem eu sou e a outra pessoa deixar de ser quem ela é para construir quem os dois são. Quem é o casal? Quem é aquela família? Qual a identidade daquele núcleo familiar? Porque, por óbvio que a gente se une, porque a gente ama, porque a gente gosta, por óbvio que existe sentimento, mas isto por si só não sustenta um casamento. E os que são casados aqui podem concordar comigo. O que vai sustentar uma relação é o fato de que ambos deixaram pai e mãe, renunciaram a si mesmo e de fato se uniram e se formaram uma só carne, uma só natureza, uma só essência. Então o propósito da família é que ela seja frutífera e que ela seja expressão de autoridade na sociedade, que ela exerça o governo. Mas para que ela alcance o seu propósito, ela não pode perder a sua essência. E porque ela se perde na sua essência, então ela perde o seu propósito. A família possui uma essência. Sem a essência, não há propósito. Se um casal que se une em matrimônio não tem disposição a renunciar a si mesmo e a se tornarem um, eles não viverão o propósito. Eles não viverão o propósito. E quando eu falo em fertilidade, algumas pessoas podem pensar, é filhos também. Mas eu falo em fertilidade de uma relação frutífera. De uma relação que produz frutos. De uma relação que cresce, de uma relação que amadurece.
que não é feito por duas pessoas mimadas e meninas infantis que estão numa disputa, que transformam o casamento numa disputa, mas que estão ali para se doar um pelo outro. Então, quando eu olho para a família, eu vejo esse conceito, eu vejo essa essência, eu vejo que Deus estabeleceu um propósito para a família, mas esse propósito se consolida pela essência. Deus não vai inverter os polos. Deus não vai fazer o contrário daquilo que Ele disse. Deus estabeleceu uma essência para a família. Deus estabeleceu um propósito. E aí as pessoas podem pensar, mas mesmo depois do pecado, é possível a gente viver essa realidade, tendo em vista que quando Deus disse isso, o homem não havia pecado ainda, o homem não havia desobedecido a Deus. Pois bem, Deus não mudou de ideia. Porque Ele criou o homem com esse propósito. E Ele não mudou de ideia. O pecado fez com que as coisas perdessem o rumo. Mas Deus nunca perdeu o seu plano. O homem se perdeu nisso tudo. E Deus, na sua infinita misericórdia, permaneceu com a mesma ideia. Em Gênesis 6, 17 e 18, nós vamos ver que Deus dá uma segunda chance para a família. Gênesis 6, 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Gênesis 7, 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Deus, a Bíblia diz, para quem não conhece a história de Noé, que Deus havia se arrependido de ter criado o ser humano, e Ele resolve acabar com tudo. Mas Ele olha para Noé e Ele percebe que Noé se destaca. A família de Noé é diferente pela pessoa de Noé, e Ele resolve dar uma chance para a família. Deus demonstra aqui que Ele não mudou de ideia. Ele continua olhando para a família e vendo na família o potencial daquilo que Ele planejou, e não daquilo que o diabo colocou para destruir a família. Porque se você for olhar lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, houve ali, a primeira coisa que aconteceu logo depois que eles pecaram, desobedeceram a Deus, foi que um acusou o outro. O diabo colocou ali a semente da confusão. Adão disse: é a mulher que o Senhor me deu, me fez pecar. E a mulher disse: eu fui enganada. E ali o diabo plantou uma semente de discórdia. Ali o diabo plantou uma semente de destruição. Mas Deus não mudou de ideia. E Deus continuou acreditando na família, tanto que quando Ele resolve destruir o mundo, Ele salva um núcleo familiar e diz: de vocês, nós vamos estabelecer novamente a multiplicação e o domínio. Através de vocês, nós vamos estabelecer a multiplicação e o domínio. Gênesis 9, 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai e enchei a terra. Deus olhou de novo para a família e deu o mesmo propósito. Eu tenho a mesma ideia, eu não mudei de ideia. Eu quero que vocês sejam frutíferos e eu quero que vocês dominem, eu quero que vocês governem. Mas eu quero que isso aconteça dentro da família, porque eu não mudei de ideia. O meu propósito continua o mesmo, a minha visão continua a mesma, os meus sonhos continuam os mesmos, aquilo que eu planejei é a mesma coisa. A família é o meu plano perfeito, eu não tenho plano B, é isso que Deus estava dizendo. Eu não tenho plano B. Esse é o plano que eu tenho. E é nele que eu vou consolidar o propósito. Outro caso, nós vemos na vida de Abraão, que Deus fez uma aliança com a sua descendência, com a família de Abraão, selou seu propósito
como no início de tudo. Gênesis 17, versículo 4 e 5. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de muitas nações te tenho posto. Deus não mudou a sua ideia, e quando Deus resolve fazer aliança com Abraão para estabelecer o seu propósito do seu povo de Israel, e depois a vinda de Jesus, que veio por meio do povo judeu, Deus disse a Abraão: eu te farei frutífero, de ti sairão povos e reis, você se multiplicará e governará. Você está entendendo? Deus não mudou de ideia. Quando Deus firma a sua aliança com Abraão, Ele está dizendo: eu tenho um projeto para a família, a sua família será um protótipo, a sua família será um exemplo, a sua família será um modelo para aquilo que eu quero fazer nas nações da terra. Em ti serão benditas todas as nações. Então Deus tem um propósito para a família, Deus tem um propósito para a sua família, Deus tem um propósito para a minha família, porque foi isso que Ele planejou do início e Ele não mudou de ideia. E hoje o que nós vemos é que o que o diabo trabalha sempre para roubar, matar e destruir não é a economia, não é a saúde, não são os empregos. Ele quer atingir as famílias. E aí ele causa desemprego, e aí a família te desestabiliza, porque ela não está fundada na rocha, ela está fundada nas finanças. Aí ele semeia a doença e a família se desconstrói, porque ela não está firmada na rocha, ela está firmada na sua própria segurança. Então o que Deus quer é que as famílias sejam edificadas, consolidadas, estabelecidas na sociedade. E o que o diabo caminha contra é contra a família. Sempre. Os maiores dilemas que nós temos na sociedade não tem a ver patrão e empregado, não tem a ver governo e indivíduo, são famílias que estão desestruturadas, famílias que têm machucaduras, famílias que têm falta de perdão, famílias que estão no fundo do poço. Porque a célula fundamental de uma sociedade é a família. E banalizou-se esse princípio, banalizou-se esse fundamento, e as pessoas elas simplesmente dizem: ok, não deu certo, divorcia, vai lá, casa de novo. Como se esse fosse o propósito de Deus. E Deus permanece com a sua essência. Ele quer que a família seja una, Ele quer que a família cumpra o seu propósito. Mas a nossa cultura hedonista, egoísta, voltada para si, humanista, ela diz o quê? Eu caso para ser feliz. Se o outro não está me fazendo feliz, o problema está nele. Vamos para a próxima da fila, o próximo da fila. Óbvio que existem exceções, não estou generalizando. Eu estou dizendo que existem pessoas, na sua grande maioria hoje, nossa sociedade nos preparou para que nós fôssemos egoístas. Em vários sentidos. Para que a gente pense em nós, na nossa felicidade. Porque a gente vê isso no filme, a gente vê isso na televisão, a gente vê isso na novela, a gente vê isso na internet. Ah, você viu fulana, casou com um baita homem, você viu ciclano, casou com uma baita mulher, e eu tô com essa tranqueira aqui dentro de casa. Será que você não é a tranqueira? Será que você não é a pessoa que não está valorizando a tua relação? Será que você não é a pessoa que está impedindo da tranqueira do sapo virar príncipe, do sapo virar princesa, da perereca virar princesa? Será que não é você? Porque a nossa cultura fez isso com a gente. A minha felicidade está acima. E eu preciso ser feliz a qualquer custo. E aí, se o outro falha comigo, o casamento não me serve mais.
Quando Deus planejou algo fantástico para o casamento. A felicidade faz parte, mas você precisa entender que o casamento tem uma essência e um propósito. Se não entender que o casamento tem uma essência e um propósito, não vai dar certo. Você precisa entender que Deus chamou o casamento para isso. Uma essência e um propósito. Deus não mudou de ideia com relação à família. Mas Deus sabia que era necessário que a família, o núcleo familiar, passasse por um processo de resgate, de redenção completo. Porque Deus sabia que Ele havia feito um plano, mas o pecado estragou tudo isso. Ele entrou para destruir as famílias e Deus sabia que Ele precisava fazer um processo de redenção. E esse processo de redenção é consolidado ali na Páscoa. Ali na Páscoa judaica, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus disse qual era o seu plano de redenção para a família. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 12, versículo 3. Digo a toda a comunidade de Israel que ao 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Nesse momento, queridos, Deus estava dizendo, se antevendo, prometendo, fazendo algo muito profético com relação à família. Ele estava dizendo como ele ia resgatar a essência e o propósito da família de forma plena e perfeita. Quando o povo de Israel ia sair do Egito, Deus mandou que cada família, um homem de cada família, pegasse o cordeiro, matasse o cordeiro e comesse em família. Quando nós vamos para o Novo Testamento, em João capítulo 1, versículo 29, nós vemos, no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o povo foi sair do Egito, Deus fez com que cada família se reunisse e comesse o cordeiro. E o cordeiro trazia uma tipificação sobre aquilo que Jesus faria para a humanidade. A Páscoa judaica era a saída do povo do Egito para a terra prometida. Quando Jesus se encarnou, quando Jesus virou um ser humano, o Verbo se fez carne, ele veio cumprir o propósito eterno de Deus, que é isso que nós estamos falando. A restauração de todas as coisas. E quando Jesus veio estabelecer isso, ele foi tipificado, estava como o cordeiro da Páscoa judaica, mas agora, não mais tirando o povo do Egito, mas tirando o povo das suas mazelas, do seu pecado, da sua destruição, da sua morte, do seu medo, da sua insignificância e levando-os para a sua maravilhosa luz, para a sua maravilhosa graça, para o seu reino de misericórdia, de justiça, para aquilo que ele havia planejado desde o início. E como eu estava falando para vocês, o que Jesus queria resgatar não eram estruturas, porque senão ele teria resgatado a estrutura religiosa de Israel e não tinha fundado a sua igreja. Havia ali uma estrutura religiosa pronta, templo, liturgia, práticas. Por que ele vai inventar tudo de novo? Por que ele vai inventar tudo de novo? Não, ele não queria restaurar estruturas, ele queria restaurar famílias. Por isso que o cordeiro pascal foi comido dentro de casa, ali no Êxodo. E Jesus, quando veio ao mundo e viveu nessa terra, e morreu e ressuscitou, ele deixou para nós esse mesmo mandamento. Nós vemos lá em Atos capítulo 2, 46. Pode adiantar esse texto para mim, por favor? Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. 47. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo.
e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Jesus, quando Jesus morreu na cruz como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele restaurou a essência da família. E a Bíblia diz que a igreja, ela permanecia unida no templo e na casa, no templo e no partir do pão. Ou seja, o propósito de Jesus, quando morreu na cruz, era que as famílias fossem restauradas. Ele não tinha um projeto de restaurar estruturas, ele não tinha um projeto de restaurar a liturgia, ele tinha um projeto de restaurar famílias. Tanto que a igreja permaneceu reunidas em casas, e casas significam famílias. Quando você olha para uma casa, eu volto na minha experiência dessa semana, você não pode pensar numa estrutura física, você tem que pensar numa família. E Jesus já tinha esse hábito, ele pregava nas casas, ele pregava no meio das famílias. Você entende por que hoje nossa sociedade se deteriora em muitos aspectos? Quando você olha para as famílias, você sabe a resposta. Você percebe a resposta. E você entende a fonte. Por isso a obra redentiva de Jesus foi tão fundamental. Deus percebeu, eu planejei a família, eu não mudei de ideia, mas eu preciso providenciar um meio para que as famílias possam viver aquilo que eu planejei. Aquilo que eu estabeleci. E por meio de Jesus nós vemos que ele sempre estava na casa, na família, e ele estabeleceu a restauração da essência da família, a essência e o propósito da família. Foi para isso que Jesus veio. E talvez você pense assim, meu Deus, será que isso é possível? Será que é possível na minha vida? Será que é possível na minha essência, na minha história, naquilo que eu vivo? Com certeza é. Com certeza é. Porque Deus estabeleceu um plano, ele não mudou de ideia. Se ele não for na tua vida, se você estiver posicionado e ele não for na tua vida, e ele não começar a trabalhar na tua família, então Deus está mentindo. E Deus não mente, porque ele não mudou de ideia. Ele permanece fiel àquilo que ele disse. E o propósito dele não mudou. A igreja, ela não cresceu, ela nunca teve um crescimento tão grande como no primeiro século, como na igreja primitiva, porque ela estava dentro das famílias e das casas. Foi um momento de maior crescimento da igreja, porque ela estava cumprindo o seu propósito, onde Jesus estabeleceu que ela deveria cumprir. Aí depois a gente inventou templo, a gente inventou estrutura física, a gente inventou movimento, a gente inventou evento, a gente começou a encher lugares e a gente se esqueceu da família. E aí você vê uma grande quantidade de pregadores do evangelho, que quando você vai a fundo e vai ver a família, se ele vivesse metade daquilo que ele prega dentro de casa, o Brasil inteiro estava salvo para Jesus. Porque a gente se esqueceu que a essência da igreja, o fundamento da igreja é restaurar famílias, porque foi isso que Jesus veio fazer. Foi isso que Jesus veio fazer. O cordeiro foi morto lá na Páscoa, dentro de uma casa. Jesus foi morto para que nós pudéssemos partilhar Jesus dentro dos nossos lares. Para que a gente pudesse comer o cordeiro em família. Para que a gente pudesse comer Jesus, parece uma coisa meio, mas se alimentar dele nos nossos lares, no seio da nossa família, e ali, neste lugar, que a glória de Deus vai vir. Nesse tempo de quarentena, teve gente que desesperou, mas não foi por causa do trabalho, nem por causa de ficar sem dinheiro, ou com medo de não ter o que comer. Foi porque tinha que encarar o cônjuge todo dia. E parece engraçado, mas é triste. Todo santo dia tinha que encarar o cônjuge ali.
Então nós somos desafiados por Deus a restaurarmos na nossa vida o propósito de ser família. E quando eu falo que Jesus tem esse propósito, é porque Jesus na Bíblia é considerado o último Adão. 1 Coríntios 15, 45. As Escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Para a gente entender isso, vamos lá para Romanos, capítulo 5, versículo 19. Por causa... Não, desculpa, é 5, 12 e 19, perdão. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém... Faltou um pedacinho ali. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. 16. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém? O que o texto está dizendo? Que em Jesus, nós temos o último Adão. O que Adão representava lá no início? A figura da humanidade, a figura do primeiro núcleo familiar, ali que Deus criou para governar, para multiplicar, para ser um. E em Jesus, o segundo Adão, nós vemos o cumprimento da restauração de Jesus para que o homem volte a viver essa essência. Porque como Romanos vai dizer, Jesus, por meio da graça, por meio do seu sacrifício, restaurou todas as coisas. Se por um Adão, uma escolha errada, uma família que pecou, o pecado entrou no mundo, por meio de Jesus, o homem que foi santo, que viveu a integridade do seu chamado, o Filho de Deus que encarnou, que morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar, por meio dele, todas as famílias podem ser libertas, podem ser restauradas, podem ser reedificadas, podem ser restauradas. Porque o propósito eterno de Deus sempre foi família. Deus sempre teve esse propósito. E quando nós olhamos para a família, nós precisamos ter essa convicção de que a sua essência é ser uma. O seu propósito é ser frutífera. O seu propósito é governar. Se nossa sociedade está em deterioração, não é por causa dos nossos governantes, embora não sejam corruptos muitas vezes, nos fizeram chegar a esse ponto, mas é porque a família dentro da sociedade perdeu a sua essência e perdeu o seu propósito. Famílias bem consolidadas, uma sociedade completamente transformada. Famílias centradas em Jesus, uma sociedade completamente transformada. E como é que nós vivemos segundo essa essência, esse propósito em nossas vidas? E o que eu amo na palavra de Deus é que ela faz a pergunta, ela faz a indagação
e ela dá a resposta. E o apóstolo Paulo foi a grande pessoa, o grande homem, usado por Deus para dar a resposta para como nós devemos viver em família e cumprirmos o nosso propósito. Efésios 5, 22 a 33. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissos ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Vamos dar uma pausa aí, eu continuo. Tem mulher que tem pavor desse texto. Chega até arrepio. Ai, meu Deus. Você não sabe a traia que eu tenho em casa para você falar para você submissa. Se você conhecesse ele, você ia falar para mim assim, ó, larga, sai correndo. Mas, queridos, muito mal interpretado esse texto. Muito mal colocado esse texto. Muitos usam, inclusive, esse texto para terem atitudes machistas. E eu quero dizer para você que o machismo é tão prejudicial para a família, e nós estamos falando de família, para a sociedade como o feminismo. Tem uma pastora Anderson Silva, ele diz que o feminismo é o band-aid para o machismo. Ninguém se cura e todo mundo se estrepa. São dois extremos, são dois polos destrutivos. E as pessoas podem me dizer assim, você não sabe o que está falando, o movimento feminista colocou as mulheres para votar, o movimento feminista colocou as mulheres para trabalhar, e eu concordo em número, grau e gênero, que a mulher tem que ser ouvida, respeitada, tem que ser tratada com dignidade. Mas eu discordo completamente que se cura uma doença com outra doença, que se cura um extremo com outro extremo. Eu entendo que foi necessário certos extremos, que às vezes você tem que gritar para ser ouvido. Eu entendo. Só quem apanha sabe que está apanhando. E às vezes se não der um grito de liberdade, vai continuar apanhando. Eu entendo isso. Mas eu discordo que você usar de uma patologia, de um extremismo, que não quer colocar a mulher em pé de igualdade, mas em superioridade, vai curar alguma coisa. Cada qual tem o seu papel, e quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus tão lindo, tão maravilhoso. Porque quando você entende a essência disso, que é a essência que eu falei lá atrás, por que Deus criou o casamento? Quando Deus fala, o homem deixa o pai e a mãe, a mulher deixa o pai e a mãe, tornam-se um só. Quando você é um, você entende que esse texto não é um jugo, mas é para você bênção. Porque quando você se submete ao seu marido, não para que ele passe por cima de você como um trator, porque isso não é submissão, isso é ser bocó, não seja, mas quando você se submete ao seu marido, à missão, ao chamado, ao propósito, vive com ele o propósito de Deus, você está se submetendo a si mesma, porque você é uma com ele. Você está entendendo nele o maior valor da sua vida, porque você é um com ele. E se ele progride, você progride. Se ele avança, você avança. E se ele vive o propósito, você vive o propósito. Não é uma guerra de braço. É estar debaixo de uma mesma missão, sendo uma. E se vocês acham difícil isso, agora leiam comigo o que sobrou para os homens. 25. Marido, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo.
Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Queridos, para vocês, mulheres, Deus disse, sejam submissas, vivam o propósito, estejam unidas a seu marido. Para o homem, Deus disse assim, se você não for disposto, não estiver disposto a morrer pela sua mulher, como Cristo pela igreja, tu é um merda de marido. Feia essa palavra, desculpa pessoal da internet, mas é a verdade. Você não serve para marido. Vocês estão entendendo? Você acha que o sacrifício de Jesus foi duro? Foi difícil? É isso que Deus está chamando os homens a fazer. Quer viver o propósito de família? Esse é o chamado de Deus para o marido. Esse é o chamado de Deus para o marido. Renunciar a si mesmo. Deixar a sua própria vontade. Tomar a sua cruz. Se sacrificar pela sua esposa. Deixar o seu egoísmo. Tratá-la com dignidade. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, se a gente quer viver a essência do que é a família, vamos começar olhando para aquilo que Paulo ensinou. Eu termino com aquilo que Paulo ensinou para voltar no início. Essa é a essência. Essa é a essência. Mulher, você acha que teu marido não tem jeito? Tenta aplicar esse princípio da submissão, da honra e do respeito. Marido, tu acha que a tua mulher não tem jeito? Começa a aplicar esse princípio, se sacrificando por ela, tendo ela em maior estima, amando-a, respeitando-a, sendo parceiro. Deixa o machismo de lado. Sacrifique-se pela sua esposa. E sabe o que é mais lindo nesse texto? É que a Bíblia diz que quem peca contra a esposa, para os homens, mas vale como paralelo com as mulheres, quem peca contra a sua própria esposa não se gosta, não se ama, não se tem em autoestima, não se considera. Então eu quero dizer que toda vez que você trata a tua mulher com menosprezo, todo adultério cometido, sabe quem sai de forma humilhante dessa situação? Não é ela, é você. Porque você pecou contra você mesmo. Você destruiu a tua própria essência. Porque a Bíblia diz que vocês dois são um. Então você pecou contra você. É como se você pegasse aquelas chibatas, antigamente as pessoas faziam isso, né? Os religiosos, cheio de ponta, e se autoflagelasse. É isso. Toda vez que você troca a sua esposa por quem quer que seja, por qualquer coisa que seja, toda vez que você trata a sua esposa de uma maneira não respeitosa, você está se autoflagelando. E aí só vai perceber esse erro lá na frente, quando ela seguiu com a vida dela, muitas vezes. E a família se desconstruiu. A mesma coisa a mulher. Toda vez que você peca contra seu marido, você está se autoflagelando. A gente precisa entender essa essência. Porque quando eu olhar para minha esposa, quando você olhar para o seu marido e ver nele, nela, você mesmo, você vai querer que ela esteja bem. Você vai querer que ela seja amada, respeitada. E aí nós voltamos à essência do que é o casamento. A essência daquilo que Deus estabeleceu. E nós voltamos ao princípio da família, que começa dentro de casa.
E aí, terminando, Efésios 6, capítulo 6, versículo 1 e 4. Filhinho, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, meu querido, meu filhinho, meu amado, lindo, eu já disse isso 1000 vezes e repito, a honra não é por merecimento. Às vezes teu pai e tua mãe não merecerão a honra por quem são, mas é um dever, pelo papel que eles ocupam. Às vezes você vai olhar para teu pai e vai dizer assim, por que eu vou honrar esse cara? Porque ele é teu pai. E ponto final. A honra é o respeito devido. E deu. Agora, continuando o texto. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A honra é devida, meu querido papai e minha querida mamãe. Mas o relacionamento com seu filho e sua filha é conquistado. Então seu filho pode te dar honra e ele deve te dar honra. Mas se você quer se relacionar com seu filho, se relacionar com a sua filha, você tem que construir. E um pai ou uma mãe que irrita seus filhos, que não respeita quem seus filhos são, que trata os seus filhos com desprezo, não terão um relacionamento. E aí querem exigir, às vezes, esse relacionamento. Eu tenho refletido muito sobre isso, porque agora o Pedro só tem 3 meses, mas daqui a pouco está com 15 anos. Dizem que é assim, né? Então, mas tudo começa agora, na base. Eu tenho pensado muito sobre isso. Que tipo de relacionamento eu quero ter com meu filho? Alguns dizem assim, tem que ser amigo do meu filho. Eu não vejo que tem que ser amigo, pode ser. Mas ele tem que saber que existe uma autoridade de pai e ele é um filho. Mas eu quero construir relacionamento. Eu quero que ele me honre sim, pelo respeito que ele me deve. E isso é princípio, irrevogável. Mas eu quero que ele queira estar perto de mim, por quem eu sou como pai para ele. Eu quero que ele queira estar junto comigo, por quem eu sou como pai para ele. E isso é construído. Isso é construído, é edificado. É uma troca. Porque eu sei que ele é um indivíduo que vai ter suas próprias opiniões, que vai ter suas próprias vontades, que vai crescer e pode discordar de mim. E eu tenho que construir um relacionamento. Então, se nós queremos viver a essência do que é ser família, nós precisamos observar de forma muito contundente todos esses princípios que o apóstolo Paulo nos apresenta em Efésios. Todos os princípios da palavra de Deus. Tudo aquilo que Jesus nos ensina. Família é lugar de propósito. Família é lugar de se viver a essência daquilo que Jesus fez para nós. E cada um de nós, no seu núcleo familiar, tem o seu próprio papel. Tem a sua própria responsabilidade. E se alguém está falhando, queridos, antes de levantar a sua voz e dizer, você está errado, pense se você não precisa tomar uma atitude diferente. Se você não pode se posicionar em oração para mudar a tua família. Se você não pode se aproximar dessa pessoa e construir uma ponte, em vez de estabelecer muros. Porque a família é edificada por quem dela participa. Se você quer ser bênção nessa sociedade, pense primeiro em ser bênção dentro da sua casa, com a sua família. Porque se você fizer a diferença dentro da sua casa, dentro do seu núcleo familiar, isso automaticamente vai transbordar. Vai transbordar. Isso vai fazer com que outras pessoas olhem e percebam, ali tem uma família que para mim é padrão, é exemplo, é uma família que eu desejo seguir, é uma família que eu desejo caminhar junto. Então eu quero dizer para vocês, nessa reflexão, nesse tempo de quarentena, que nós já estamos saindo dela, mas nesse tempo que o convívio familiar foi tão mais intenso,
aproveite para amar, aproveite para exercer o seu papel dentro da família. Faça a diferença onde você está. Talvez você esteja pensando assim, você não sabe o que está falando, eu nem família direito tenho. Pois então, que grande oportunidade você tem de receber hoje a visita do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na sua família, na sua casa, restaurando a sua identidade, restaurando quem vocês são. Eu tenho plena convicção porque Jesus fez isso na minha família. Jesus fez isso antes do meu pai partir. Para quem não sabe, meu pai partiu agora em fevereiro, março. Meu pai foi para Jesus. E eu sei que ele foi para Jesus. Que ele houve oportunidade. Mas nós podemos ter momentos de família tão importantes. Deus pode restaurar relacionamentos. A gente pode estar junto, cultuar junto em família. E isso, queridos, só Jesus faz. Não há terapia, embora eu acredite na ciência em vários aspectos, mas não há terapia, não há curso, não há treinamento, não há nada que faça o que Jesus fez. E foi Jesus que fez isso. E eu louvo a Deus. Então a sua família pode ser transformada. A sua família pode ser liberta. A sua família pode ser completamente cheia da glória de Deus, porque esse é o propósito de Jesus. E Ele não mente. Amém? Vamos orar? Eu me passei até da hora, eu esqueci que a gente está de vídeo. E fui longe. Vamos orar, o pessoal do louvor pode subir, eu sei que vocês tinham mais uma canção. Nós encerramos com essa canção. E nós já oramos pela igreja, em nome de Jesus. Pastor, o senhor tem algum aviso? Não? Tá ok. Feche seus olhos. Eu quero que você ore pela sua família agora. Principalmente que você ore por você nessa família. Para que você cumpra o seu papel. Para que você viva o seu papel com intensidade. Para que você faça a diferença dentro do seu lar. Porque é fácil a gente olhar para o outro. Então olha para você hoje. E se você tem alguma necessidade dentro da sua casa, coloca diante de Deus. Fala, Deus, eu não vejo solução para isso. Mas o Senhor pode fazer. E aí aonde você está ouvindo essa mensagem, feche os seus olhos, fale com Deus, apresente sua família a Deus. O propósito eterno de Deus não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele continua amando as famílias. Ele continua amando a família, o pai, a mãe, os filhos. Ele ama e Ele restaura famílias, casas. Ore pela sua família nessa noite. Oh Deus, eu oro nessa noite pela vida de cada um que aqui está. Eu oro pela vida daqueles que estão nos ouvindo, Deus. Oh Jesus, eu quero clamar para que o Senhor traga uma restauração sobre a casa, sobre a família de cada um, Deus. Que a bênção do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Yahvé, o Deus Eterno, se estabeleça sobre cada casa, sobre cada família. Deus, que muros que foram construídos sejam derrubados, que o pecado que abriu brechas para que o diabo destruísse lares, seja limpo pelo sangue de Jesus e as brechas sejam tapadas, os muros sejam tapados, assim como Neemias reestabeleceu os muros em volta de Jerusalém. Assim, Deus, que as famílias sejam seladas, guardadas, protegidas. Oh Deus, em nome de Jesus, que todo ladrão das famílias seja exposto, seja pego de surpresa, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, restaura cada família, cada casa, que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos, e dos filhos aos pais.
Oh Deus, em nome de Jesus, que haja unidade. Oh Deus, que haja sinceridade de coração, que possa haver liberdade para transparência, Deus. Que não haja máscara dentro das famílias, mas que haja liberdade para transparência. Que não haja censura dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, do esposo com a esposa. Deus, mas que haja sinceridade de coração, abrir de coração, perdão, misericórdia. Oh Deus, quebra todo orgulho que muitas vezes destrói as famílias, que leva ao divórcio, a falta de perdão, Deus, que leva a doenças. Oh Jesus, restaura famílias, tantas mulheres que hoje choram a saída de seus maridos de casa, quanta prostituição, quanto adultério, quantos maridos esperando as mulheres voltar. Deus, eu clamo em nome de Jesus. Traz uma restauração sobre as famílias. Traz uma restauração sobre as casas. Oh Deus, cada lar se levante como um altar de adoração em Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Que Jesus seja entronizado sobre cada família, Deus, em nome de Jesus. Que todo plano forjado contra as famílias caiam por terra, Deus. Caiam por terra em nome de Jesus. Que os filhos voltem, Deus. Que aqueles que saíram em rebelião, em drogadição, em prostituição se arrependam. Oh Deus, restaura as famílias, reedifica os lares. Porque o Senhor não veio para estruturas, o Senhor não veio para templos, o Senhor não veio habitar em tendas feitas por mãos humanas, o Senhor veio habitar na família. O propósito do Senhor é o casamento, é a família, é o lar. Oh Deus, em nome de Jesus, limpa, purifica, restaura. Em nome de Jesus nós oramos e declaramos a bênção de Arão sobre a vida, Deus, que o Senhor deu ali, sobre o povo de Israel, sobre a vida de cada família. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé levante sobre ti o seu rosto e lhe dê o shalom, lhe dê a paz que excede todo entendimento. Assim como o sangue de Jesus foi posto nos umbrais, ali no êxodo, Jesus, que o sangue do Senhor seja posto sobre cada família, sobre cada casa, e que toda obra forjada contra as famílias não prospere, que o diabo seja acuado, seja afugentado, seja amordaçado, mas que as famílias sejam restauradas, porque o Senhor será exaltado em cada lar, em cada casa dessa nação. Nós te exaltamos, Jesus, te bendizemos nessa noite, exaltamos o teu nome. Glórias a ti, Jesus, porque tu és o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa família. Sejamos cheios do teu Espírito, que essa semana seja uma semana de bênção sobre a vida de cada um, que tenhamos paz, que tenhamos prosperidade, em nome de Jesus, amém. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Estou de pé
presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta. Estava aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, o reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Aleluia, declare nesta noite que os céus se abram neste lugar. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Amém.